creio que o Senhor, Ele quer mudar a nossa maneira de pensar, de ver a respeito de discipulado. Nós somos uma igreja em célula e nós trabalhamos, a nossa visão trabalha com o discipulado. O discipulado de homens, discipulado de mulheres, discipulado de jovens, de adolescentes. Mas você sabe que uma coisa eu tenho percebido no passar dos anos, é que muitas pessoas têm uma mentalidade errada a respeito do discipulado. Elas acham que quando se fala em discipulado, está ligado somente à liderança, ou somente a liderar. Algumas pessoas já chegaram para mim e falaram, não, eu não quero participar de nenhum discipulado não, porque eu não quero liderar no momento. Mas deixa eu falar algo para você, é lógico que um dos alvos principais do discipulado é que você se torne um líder, sim. Até porque a nossa visão é que cada membro é um ministro. Mas o principal objetivo do discipulado é formar o caráter de Cristo em nós. Fala isso para a pessoa que está do seu lado. Fala, o principal objetivo do discipulado é formar o caráter de Cristo em você. E quando se fala de discipulado, eu gosto muito de olhar a vida do apóstolo Paulo. Eu fiz um cronograma para poder ler o Novo Testamento agora nesse semestre. Até se você quiser eu compartilho com você, eu compartilhei com algumas pessoas. Você vai ler somente 2 capítulos da Bíblia por dia. E você vai conseguir ler o Novo Testamento todinho até o dia 30 de dezembro. E é uma bênção isso, não é verdade? Porque se a gente não tiver uma disciplina de leitura bíblica, acaba que o dia passa, os meses, o ano, e você acaba não lendo a Bíblia. E tem sido uma bênção isso para mim. Eu tenho compartilhado com as pastoras, nós nos reunimos de 15 em 15 dias, e eu sempre compartilho algo que Deus falou comigo. A Bíblia, ela é maravilhosa, você pode ler ela várias vezes, mas todas as vezes que você lê, Deus vai falar de uma forma diferente com você. E é interessante a vida do apóstolo Paulo, eu tenho falado isso, compartilhado com elas. Quando eu li Atos, eu já estou em 1 Coríntios, e vendo ali você conhece a história dele, a conversão, as prisões, os açoites, no discipulado ali ele começa então as viagens missionárias, e é tão interessante o testemunho de vida daquele homem. Eu até um dia comentei com meu esposo, falei, não, mas esse livro já está até chato, porque eu não aguento mais a história da conversão de Paulo, porque ele repete muito, ele aproveita muito as oportunidades. Aonde ele chega, ele conta o testemunho da conversão dele. Aonde ele chega, ele conta o que Deus fez na vida dele, como que foi. É maravilhoso tudo aquilo que ele compartilha ali com aquelas pessoas em cada cidade que ele vai. Então, Paulo, ele é uma referência de homem de Deus e de discipulador para todos nós. Você quer aprender sobre o caráter de Cristo? Vai ler sobre a vida de Paulo. Mas você sabe que em 1 Coríntios, hoje eu li o capítulo 5 e 6, ele ensinando ali a igreja de Corinto, a respeito do casamento, as mulheres, como que deve proceder com o marido, o homem, como que deve proceder com as mulheres. Então, ele fala a respeito de tudo. Mas tem um discipulado que me chamou muita atenção na vida de Paulo, que é o discipulado dele com Timóteo. Com Timóteo. Até essa palavra, eu tenho ela no meu livro, depois se você quiser ler, Formando Discípulos. Por que me chama a atenção o discipulado de Paulo e Timóteo? Porque havia uma característica que é muito importante para nós hoje no meio da igreja. E sabe qual era? Que havia no discipulado deles um ambiente de pai para filho. Isso é algo que nós precisamos hoje, como igreja, mudar.
Mudar a nossa mentalidade. Mudar a mentalidade de que discipulado, primeiro, acontece somente numa reunião de discipulado, não. O discipulado, ele acontece através do relacionamento entre duas pessoas. Paulo discipulou Timóteo a ponto da vida de Timóteo nunca mais ser a mesma. E não era numa reunião, é lógico que com certeza ele deveria participar ali da reunião de discipulado, mas havia relacionamento entre eles. Sabe, esse discipulado pode acontecer numa reunião de discipulado, esse discipulado pode acontecer lá na sua célula, esse discipulado pode acontecer lá na sua casa, esse discipulado pode acontecer, às vezes, na amizade entre duas irmãs ou entre dois irmãos, mas é preciso que haja um ambiente de pai para filho. Por quê? Você só vai conseguir formar o caráter de filho na vida dos seus discípulos se você tiver um sentimento de pai para com o filho, com ele. Amém? Vocês estão me entendendo? E é interessante que, quando Paulo conhece Timóteo, houve ali meio que uma interferência, eu acredito, né, da mãe e da avó. E Paulo só ouvia coisas boas a respeito de Timóteo. E eu acredito que isso despertou um certo interesse em Paulo de investir na vida de Timóteo. Lá em Atos 16, no versículo 1 ao 3, nós podemos ver isso. Olha só. Paulo chegou às cidades de Derbe e Listra. Em Listra morava um cristão chamado Timóteo. A mãe dele, uma cristã, era da raça dos judeus. Mas o pai dele não era judeu. Todos os irmãos que moravam em Listra e Icônio falavam bem de Timóteo. Paulo quis levá-lo consigo e por isso circuncidou, pois todos os judeus que moravam naqueles lugares sabiam que o pai de Timóteo não era judeu. Olha só, lá em 1 Timóteo 1:2. Aqui nós podemos perceber que havia um ambiente de pai para filho, lá em 1 Timóteo 1, versículo 2, entre o relacionamento de Paulo e Timóteo. Achou? Olha, escreva você, Timóteo. Ali fala, verdadeiro filho na fé. Mas na minha tradução está escrito, meu querido filho na fé. Então, todas as vezes que Paulo se referia a Timóteo, ele falava, meu querido filho na fé. Você pode olhar aí para um discípulo ou irmão que está do seu lado, que é da sua célula, e falar para ele ou para ela, fala, meu querido filho na fé. Sabe, Paulo, ele demonstrava esse carinho com Timóteo. Deixa eu falar algo para você, você não vai conseguir ter sucesso no seu discipulado, nos seus relacionamentos, cristãos, se não houver esse carinho, essa demonstração de afeto. Porque as pessoas hoje, elas percebem quando você se aproxima delas somente com interesse, ou quando você se aproxima delas porque você está preocupado com a vida dela. Nós somos cristãos, estamos em uma igreja. Nós primeiros precisamos nos preocupar com a vida da pessoa. Eu tenho falado tanto isso, no meu discipulado, com as minhas discípulas, as pastoras e as esposas que eu acompanho. Eu falo, olha, se você quer que uma pessoa comece a caminhar com você, que seja futuramente uma líder, primeiro você tem que se preocupar com a vida dela. Ela tem que sentir que você é a mãe. Ela tem que sentir que você é o pai, para depois ela por si próprio ter o interesse em liderar uma célula, ou às vezes ajudar com alguma função ou outro ministério na igreja. Vocês estão me entendendo? Amém? Sabe, nós precisamos mudar nossa mentalidade sobre discipulado.
E o discipulado em si, como eu falei, às vezes não vai acontecer diretamente em uma reunião de liderança. Às vezes vai acontecer ali no caminhar junto, mas precisa haver esse ambiente de pai para filho. Por quê, pastora? Por que tem que ter esse ambiente? Vamos ver algumas características que nós temos que ter e atitudes que nós temos que ter com os filhos, tanto naturais quanto espirituais. Primeiro, filhos, eles são gerados para serem amados. Fala isso para a pessoa que está do seu lado. Fala, os filhos são gerados para serem amados. Esse amor, ele é necessário quando nós queremos formar um discípulo. Jesus morreu por nós ali naquela cruz, foi a maior prova de amor, né? Nós somos discípulos de quem? Fala, de Cristo. Fala para o seu irmão, fala, eu sou discípulo de Cristo. Então, para que você se tornasse discípulo de Cristo, precisou que Jesus morresse por você na cruz. Então, primeiro você ama os discípulos. Primeiro você ama os filhos, né? Quando nós, mulheres, ficamos grávidas e temos ali o filho, o bebezinho, você cria ele para que amanhã ele cresça, arrume o trabalho e sustente você? É assim? Se bem que não é ruim, né, isso. Não é verdade, a gente até espera um retorno ali. Mas, primeiramente, nós criamos eles para que eles sejam amados, se sintam bem, se sintam acolhidos, que a casa seja o melhor lar, o melhor ambiente de se estar. Deixa eu falar algo para você, na igreja não é diferente. A igreja tem que ser o melhor lugar para se estar, amém? É a família de Jesus, é a família de Cristo. Então, você gera ali o filho, o discípulo, você ganha aquela pessoa para o Senhor, você traz ela para a igreja, você leva ela para o encontro, incentiva ela a fazer o cursão, mas com o objetivo que ela cresça, é claro que ela tem o caráter de Cristo formado nela, mas que também ela se sinta amada. Sabe, o Senhor pagou um alto preço de amor por mim e por você. E outra coisa que me chama muita atenção em Jesus, ele tinha compaixão das pessoas. Nós precisamos orar para que o Senhor coloque esse amor no nosso coração. Temos que ter compaixão das pessoas. E não olhar com frieza, entende? Interessado às vezes somente em números. Primeiro é a vida daquela pessoa. Né? Há um tempo atrás nós fizemos uma campanha. Depois de Deus, o mais importante são as pessoas. Então você é mais importante para Deus do que a sua liderança. É importante que você cresça, que você lidere. É importante que você faça o cursão para que a cada dia esse caráter de Cristo se forme em você. Sim, mas deixa eu falar algo para você. Também é muito importante que você entenda que nós amamos você e que você é importante para nós, assim como você é importante para Cristo. Sabe, outra característica de filho, filhos não são perfeitos. Então, se não tiver um ambiente de pai para filho, nós vamos ter problema. Porque da mesma forma que os filhos erram, nós também erramos. Aí você olha, né, para o discipulado de Jesus. Os discípulos pisavam na bola, não pisavam? Com certeza, Timóteo também pisou muito na bola com Paulo. Mas Paulo, se você for ver as cartas, né, de Timóteo, depois eu vou ler alguns versículos para você, ele alertava Timóteo a respeito de tudo, para que ele não falhasse. E às vezes quando falhava, ele falava, olha, né, não faz isso, seja meu imitador, olha para mim, como que eu tenho feito, para que você não caia, para que você não erre. Os discípulos de Jesus, teve um momento que o Senhor, né, ficou bravo com eles, porque eles não conseguiam orar uma hora sequer. Imagina nós hoje, né? Às vezes a vida é tão corrida, hoje a gente já tem ensinado a orar. Olha, deixa eu falar para você, se não dá tempo de orar uma hora, vai lá no banheiro, no seu trabalho, 15 minutinhos está valendo.
Não é assim? Então, filhos erram, filhos não são perfeitos. Então, nós precisamos ter esse ambiente. Por quê? Para que nós não venhamos desistir. Você já pensou se Paulo tivesse desistido de Timóteo? Se você for ver, né, os estudos, tudo leva a crer que Paulo ele deveria ter uns 60 anos quando ele começou a trabalhar com Timóteo. Timóteo deveria ter uns 30. Era mais ou menos assim, ou seja, o dobro da idade. Pensa só, era jovem, um jovem assim meio que maduro, né, 30 anos, mas deveria pisar na bola, não deveria? Eu penso que Paulo pagava um alto preço de oração pela vida de Timóteo. E Jesus também. Mas Jesus não desistiu dos discípulos, porque ele olhava e via que eles tinham defeitos, que eles tinham as suas falhas, mas que era preciso amá-los, era preciso ter aquele ambiente de pai para filho. Fala para a pessoa que está do seu lado, fala, tenha esse ambiente com seus discípulos. Fala para ele, tenha esse ambiente na sua célula. Fala, tenha esse ambiente aqui no culto. A tendência da gente, às vezes, é no culto, com os irmãos novos convertidos. Às vezes, a gente convida, né, os amigos para vir, e quando eles pisam na bola, ou às vezes não querem, arruma qualquer motivo para não vir, você já fica sem paciência. Mas não, o Senhor diz que nós temos que andar a 2ª milha, porque os filhos erram. Os filhos erram, às vezes eu fico vendo lá em casa, tem dia que dá vontade, mas às vezes a gente até faz, igual Jesus, pega o chicote e quebra tudo, né? Bate em todo mundo. É assim. Agora, eu não sei se é só lá na minha casa, acho que na sua casa não acontece isso. Tem dia que às vezes eles falam, mãe, por que você está gritando? Eu falo, gritando? Aí eu falo baixinho, gritando? Quem que grita aqui? Uma vez eu achei muito engraçado, eu mando mensagem. Aí a gente tem um grupo da família, o nosso grupo, ele é movimentado, gente, você não tem noção. Aí a gente escreve lá tudo o que tem que fazer. Aí eu saí, eu ia ficar a tarde toda fora, escrevi lá, João, faz isso, Felipe, faz aquilo. E aí, tá bom, passei a tarde toda fora. Quando eu cheguei, ninguém tinha feito nada. Não conta para eles, tá? Tinha feito nada, estava cada um no seu canto com o celular, vendo a sua série Netflix. Diz que não assiste série Netflix, não, mas tá bom. Eu sei que eu cheguei e comecei a gritar, João, Felipe. E aí o João falou para mim, mãe do céu, olha, quando você chega, você agita o ambiente. Aí eu falei para ele, não, mas é para agitar mesmo, porque o negócio aqui está muito parado. Então, de vez em quando, acontece isso. Mas tem dia que às vezes a gente está tudo numa boa, reúne todo mundo no quarto, vamos assistir um filme, aquele maior love. Por quê? Porque é preciso ter paciência com os filhos, porque eles vão errar. Então Paulo, ele alerta Timóteo a respeito dessas coisas, né? E também, olha só, lá em 1 João 2,12. João 2,12. Deixa eu olhar meu tempo, não posso demorar. João 2,12. Pronto? Diz, filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Aqui João está se referindo a novos convertidos, mas também nós podemos aplicar naqueles que são imaturos na fé. Então, temos que ter paciência. E Paulo alerta Timóteo sobre isso, lá em 1 Timóteo 2, 1, 2. 1 Timóteo 1, 2. Não, 1 Timóteo 2, desculpa. 2, 1, 2. E você... 1 Timóteo 2? Acho que sim, mas eu vou ler aqui a minha linguagem, tá? E você, meu filho, seja forte. Meu filho. Fala para a pessoa que está do seu lado, fala, meu filho.
Seja forte por meio da graça que é vossa, por estarmos unidos com Cristo. Tome os ensinamentos que você me ouviu dar na presença de muitas testemunhas e entregue-os aos cuidados de homens de confiança, que sejam capazes de ensinar a outros. Ele está ensinando aqui para ele como fazer. E lá em 2 Timóteo 2, 22, 2 Timóteo 2, 22, 2 Timóteo 2, 22. Ele fala: foge, outrossim, das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz, com os que de coração puro invocam o Senhor. Por que ele está alertando Timóteo dessas coisas? Porque com certeza Timóteo tinha suas recaídas, era jovem, às vezes olhava para as paixões do mundo. Sabe, a tendência às vezes nossa, principalmente quem é jovem, às vezes olhar lá e achar que lá fora é mais interessante que aqui dentro. Que lá fora às vezes tem mais amor do que aqui dentro. Mas deixa eu falar algo para você. Às vezes lá é até mais interessante, mas o preço é muito alto a se pagar. Sabe, o nosso foco tem que ser aqui. E o nosso foco tem que ser para cima, para o alto, que é o Senhor Jesus. Às vezes lá fora a porta é bem larga, aqui a porta é estreita. Mas deixa eu falar algo para você, aqui você vai crescer e o caráter de Cristo vai ser formado em você, porque pessoas que amam a sua vida e se importam com você, pagam alto preço por você estar aqui, e para que você esteja aqui. Sabe, precisamos ter esse ambiente aqui. Precisamos nessa noite mudar a nossa mentalidade a respeito do discipulado. Às vezes nós queremos que os filhos, eles mudem da noite para o dia. Não. Tudo leva um tempo. As pessoas, elas não vão mudar da noite para o dia. Até porque eu nem acredito muito nessa conversão da noite para o dia. Eu já falei isso aqui para você. Às vezes quando eu vejo uma pessoa que vai ao encontro e volta falando, a minha vida foi transformada. Olha, eu não sou mais o mesmo. A minha mãe, quando eu cheguei lá em casa, ela falou para mim que eu não sou mais a mesma, que eu sou diferente. Eu já fico com o pé atrás. Por quê? Essa verdadeira transformação, ela leva um tempo. Leva um tempo, por isso nós temos que ter paciência com os filhos espirituais, amém? Fala para a pessoa que está do seu lado, fala, tenha paciência com seus filhos espirituais. E filhos são para investimento. Nós geramos os nossos filhos, amamos eles, temos ali a paciência para que eles cresçam, amadureçam, e também nós temos a intenção de investir neles. Paulo investia na vida de Timóteo. Paulo pagava um preço de oração pela vida de Timóteo. Paulo gastava tempo de relacionamento com Timóteo. Sabe, não é diferente com os nossos filhos naturais. Os meus filhos, nós pagamos curso, pagamos escola para que eles tenham uma boa formação. Às vezes eles nem querem, eu vejo o curso de inglês mesmo, a gente paga e eles vão contrariados fazer o curso. Mas é um investimento. Amanhã, quando eles já estiverem adultos, chegar lá na frente, que tiverem aí um curso completo, estiverem falando o inglês fluente, eles vão agradecer. E da mesma forma são os filhos espirituais. Às vezes você paga um preço de tempo, você paga um preço de oração, você paga um preço até financeiro, paga inscrição para ir para o encontro, paga inscrição para fazer um curso, ajuda às vezes a inscrição de uma conferência. Por quê? Porque você quer que ele cresça. Você está ali ajudando e contribuindo, investindo para que o caráter de Cristo se forme na vida dele.
Então, filhos, eles foram gerados para serem amados, eles foram gerados para que você gaste um tempo ali, para que ele amadureça, para que você tenha paciência, e também eles foram gerados para que você invista nele, como pai e filho, como mãe e filha. Mas deixa eu falar algo para você. Nesse ambiente de pai para filho, deve haver algumas coisas que nós também não podemos deixar passar. E eu queria falar sobre elas nessa noite, rapidamente. Primeira coisa, no ambiente de pai para filho, deve haver o amor. Amor. Fala para a pessoa que está do seu lado. Fala, ame os seus discípulos. Sabe, mesmo que eles pisem na bola com você, mesmo que às vezes eles não reconheçam o que você tem feito pela vida deles, lembre-se, são filhos. São filhos. Você que é pai e mãe aqui, você desiste dos seus filhos naturais? Pergunta para a pessoa que está do seu lado, fala, você desiste dos seus filhos? Não. O filho pode pisar na bola, o filho pode, agir com rebeldia, e é um negócio assim, acho que é do céu, porque é interessante, filho, ele pisa hoje na bola, amanhã você esquece. Aí você está lá, preocupado. Eu falo isso para o Mauro, às vezes os meninos me respondem, eu fico muito chateado nessa fase, da aborrecência. Diz que não é aborrecência, é adolescente. Diz que é adolescente. E aí eu fico chateada e eu falo para o Mauro, eu não vou mais fazer as coisas para eles. Mas no outro dia está lá, bobando. Eu até falo, não, mas eu sou tchonga mesmo. Mãe e pai são tchongas, viu, para o vocabulário aí dos jovens. Mas deixa eu falar algo para você. Com os filhos espirituais, você também tem que ser meio tchonga. Você tem que fazer vista grossa. Isso é amor. Isso é amor. Se não tiver essa vista grossa, não vai haver ambiente de pai para filho. E sim, somente um ambiente de cobrança. Ou às vezes um ambiente de querer algo em troca. Ah não, olha, eu fiz muito para aquela irmã, mas ela não responde. Pois é, mas você tem que andar a segunda milha, porque tem que haver o amor. Se não tiver o amor, se você não tiver paciência, não tem como, ela não vai firmar. Eu vejo no trabalho com crianças, nós lideramos células de criança. Se não tiver amor e não tiver paciência, não vai ter os adolescentes aqui. Me entende? Então tem que ter o amor. E olha, se tem alguém que entendia de amor, era Paulo. Paulo escreveu, lá em 1 Coríntios 13, ele fala, o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúme, não se ufana, não se ensoberbece. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Então, no seu discipulado, ou na sua célula, no seu acompanhamento aí com seus discípulos, com as irmãs da sua célula, com os homens da sua célula, tem que haver o amor. Sabe, você todos os dias tem que orar e falar, Senhor, coloca amor no meu coração. Eu oro, porque irmãos, não é fácil amar. É difícil você amar ali o marido, não é verdade? Que você tem uma aliança, meu Deus, tem dia que você olha só os defeitos da pessoa. E da mesma forma o marido com a esposa. Mas aí você vai para o quarto, dobra o joelho e fala, Senhor, coloca amor no meu coração por aquele homem. E Deus faz a obra. Sabe, não é diferente com os nossos filhos espirituais. Tem que haver amor. Fala para a pessoa que está do seu lado, fala, ame os seus discípulos. Paulo entendia sobre o amor.
E amou a vida de Timóteo, independente das falhas, das fraquezas que ele tinha. Sabe, segunda característica nesse discipulado, esse ambiente de pai para filho, é ter prazer em estar junto. Fala para a pessoa que está do seu lado, fala, tenha prazer em estar com seus discípulos. Tenha prazer em estar com as discípulas do seu discipulado. Tenha prazer em estar com os irmãos na célula. Paulo demonstrava isso nas cartas ali para Timóteo, lá em 2 Timóteo 4:9. Eu vou ler rapidinho que o meu tempo está acelerado. Ele fala, venha me ver logo que puder. No versículo 11 ele fala para Timóteo, olha, somente, ele ainda dá uma desabafada, é muito jóia isso aqui, somente Lucas está comigo, toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. No versículo 13 ele fala, quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Aí ele desabafa. No versículo 14 e 15, Alexandre o latueiro causou-me muitos males. Olha só, ele ali desabafa um pouco da carência de ter Timóteo próximo a ele. Tinha Timóteo como um amigo. A palavra de Deus diz que o Senhor, ele andou por 3 anos com os discípulos, a ponto de chegar um momento, ele virou e falou para os discípulos, já não vos chamo mais de servos, e sim de amigos, porque tinha prazer em estar junto. Não tem como formar discípulo, não tem como ter um ambiente de pai para filho no seu discipulado, na sua célula, nos seus relacionamentos, se você não tiver prazer em estar com aquela pessoa. E aquela pessoa, ela tem que perceber isso. Porque, como eu disse aqui no início, as pessoas percebem se você as ama ou se você está interessada somente na liderança dela. Somente em que ela seja amanhã um líder, ou um discipulador, ou um líder em treinamento. Então tenha prazer. Se o seu discípulo gosta de fazer caminhada, vai caminhar com ele. Eu falei caminhada porque eu gosto de fazer caminhada, né? Mas se o seu discípulo gosta de pescar, os homens, vai pescar. Chama para pescar junto com você. Se o seu discípulo gosta de tomar açaí, só vou falar das coisas que eu gosto. Gosta de tomar açaí, chama ele para tomar açaí com você. Mas tenha prazer em estar junto. Timóteo, Paulo fala para Timóteo, venha estar comigo. Você já viu tanto que nós temos prazer em ter os filhos naturais próximos? Quem tem filho pequeno aí, quando viaja, fica morrendo de saudade, não é verdade? Os grandes, eles vão crescendo, aí você já fica pensando, meu Deus, como que vai ser os jovens quando eles saírem de casa, ou for fazer uma faculdade fora, ou casar, meu Deus, será que eu vou aguentar? Pois deixa eu falar algo para você, deve ser dessa mesma forma com seus filhos espirituais. Terceiro, conhecer as limitações dos seus discípulos. Paulo conhecia as limitações de Timóteo. Conhecia, sabia que ele era um jovem, que ia ter que gastar tempo ensinando, porque Paulo era mais experiente. Sabia das fraquezas, Timóteo tinha muitas enfermidades. Se você for ver, uma das cartas ele fala, olha, cuide das suas enfermidades. Até aconselha Timóteo a tomar um pouquinho de vinho, né? Eu acho que a enfermidade de Timóteo era problema no estômago. Porque se tem um trem ruim, igual aquele vinho seco, não é verdade? Aquilo é igual boldo. Mas ele conhecia as limitações. Deixa eu falar algo para você. Cada um é de um jeito. Fala para a pessoa que está do seu lado, fala, cada pessoa é um ser único. O maior problema é que nós queremos que as pessoas sejam iguais a nós. Não, meu discípulo tem que ser igual a mim. Tudo bem, deixa eu falar algo para você. Com o passar do tempo, algumas características vão se tornar parecidas. Mas o seu discípulo, ele é diferente. Ele é uma pessoa diferente.
Cada um é de um jeito. Então conheça as limitações das pessoas que estão ao seu derredor. É no discipulado, cada um é de um jeito. Um é mais agitado, o outro é tímido, com certeza, pelo que você lê, e os conselhos de Paulo, Timóteo era tímido. Então, às vezes, ali no seu discipulado, um é mais falante, o outro é mais calado. Assim também na sua célula, mas respeite cada um a sua maneira de ser. Não tente mudar eles para que eles sejam todos iguais a você. Não. Aceite ele da maneira que ele é. Se precisa ser transformado, nós falamos muito isso nos casamentos. A gente fala para a mulher, olha, não seja o Espírito Santo do seu marido. Aí a gente fala para o marido, não seja o Espírito Santo da sua esposa. Da mesma forma é com os nossos discípulos. Quem vai fazer na vida deles é Deus. Você vai ser um instrumento. No amor, você vai passar a mão na cabeça quando precisar. Mas quando precisar também ser firme, você vai ser firme. Mas a obra quem faz é o Espírito Santo de Deus. Nós somos os instrumentos para falar, para carregar, para amar, às vezes para instruir, para exortar, mas é Deus quem faz a obra. Então respeite as limitações dos seus discípulos, amém? Fala isso para a pessoa que está do seu lado, fala, respeite a limitação dos seus discípulos, ou dos irmãos da célula, né? E quarto e último, nós precisamos, nesse ambiente de pai para filho, nós precisamos ser benignos. Fala para a pessoa que está do seu lado, fala, seja benigna. Paulo, ele falava o que era preciso para Timóteo. Instruía ele em todas as áreas da sua vida, mas ele não deixava de motivá-lo. O maior problema nosso é que às vezes nós queremos tratar, exortar, ensinar, e falta uma pitadinha de bondade. Nós temos que olhar as qualidades, mas o maior problema nosso como ser humano é que nós destacamos as falhas. Sabe, nessa semana de metanoia, mude a sua maneira de ver as pessoas. Mude a maneira de ver os seus discípulos. Porque o Senhor, Ele tem pensamentos bons ao nosso respeito. E se nós somos discípulos de Cristo, nós temos que ser como Ele é. Lá em Jeremias 29:11, diz, Jeremias 29:11. Olha o que diz o versículo. O Senhor, dizendo, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então o Senhor, Ele só tem pensamentos bons ao nosso respeito. E por que que nós, muitas das vezes, temos pensamentos maus a respeito dos nossos discípulos? Eu pergunto para você, você é melhor do que o seu discípulo? O Senhor diz que se você quer ser maior, primeiro você serve. Serve. E se coloque às vezes numa posição inferior. Para quê? Para que você tenha os olhos bons. Lá em Mateus 6:22, diz o seguinte, são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Sabe, precisamos aprender a ter os olhos bons. Mas para isso é preciso orar. Você tem que reconhecer que às vezes você vê mais as fraquezas do que as qualidades das pessoas, dos discípulos, dos irmãos da célula, do discipulado.
É interessante que em Gênesis, quando, né, o Senhor vai ter com Adão e Adão havia errado, o Senhor questiona Adão, fala: Adão, o que você fez? Foi assim que o Senhor foi ter com Adão? Não. A Bíblia diz que o Senhor chegou e perguntou: Adão, cadê você? Cadê você? Aí nós podemos ver que Deus, Ele tem um coração e os olhos bons ao nosso respeito. O Senhor sabia o que Adão havia feito? Sim, mas Ele não chegou já, né, repreendendo Adão. Pelo contrário, Ele perguntou: Adão, cadê você? Sabe, deixa eu dizer algo para você. Nessa semana, nós precisamos orar e buscar, né, para que haja uma transformação na nossa mente a respeito do discipulado na nossa igreja. Sabe, eu queria que você ficasse em pé. Amém? É tão interessante que antes, né, de saber que haveria essa semana de jejum, eu sabia que ia ter uma semana de jejum, mas eu não sabia o tema. Eu ministrei uma palavra no meu discipulado a respeito das 6 talhas ali no milagre do casamento, que foi o primeiro milagre de Jesus ali em Caná da Galileia. E eu me lembro que eu falei para elas, eu lendo ali a Bíblia, e o Senhor foi ministrando ao meu coração a respeito daquelas 6 talhas. Que aquelas 6 talhas muitas vezes nós aplicamos, né, em palavras a respeito de casamento. Mas que aquelas 6 talhas deveriam ser 6 áreas, né, da minha vida e das nossas vidas que precisavam mudar nesses dias. E logo eu fiquei sabendo que o tema do jejum era metanoia, mudança de mente. Sabe, deixa eu falar, o Senhor nesses dias, Ele quer nos levar a lugares altos. Nós tivemos uma palavra no final do ano passado, em dezembro, né, da parte do pastor Aloísio, de que grandes coisas nós veremos. Fala para a pessoa que está do seu lado, fala: grandes coisas você vai ver na sua vida. Mas para que você veja e para que essa palavra se cumpra, é preciso que haja uma mudança de mentalidade. Eu fico vendo o tanto que Deus é bom conosco, o tanto que nós somos pessoas privilegiadas. Eu fico vendo através desse jejum, dessa semana de metanoia, o cuidado de Deus comigo e com você, porque Ele quer que nós experimentamos de grandes coisas nas nossas vidas, e em várias áreas das nossas vidas, em várias áreas da nossa vida espiritual. Sabe, nesta noite, eu quero levar você a orar, para que a sua mente seja mudada a respeito do discipulado na igreja. E se você é discipulador, ou se você é líder, para que haja esse ambiente, de pai para filho. Porque da mesma forma que Paulo discipulou Timóteo, da mesma forma que Timóteo teve uma mudança de vida, uma mudança de caráter, você e as pessoas do seu discipulado e da sua célula também irão experimentar dessa transformação e dessa mudança nesses dias.